Aqui a questão do decreto de situação de emergência em Tupanciretã. Estamos sob decreto de situação de emergência, válido aí por 120 dias. E também ocorreu na sexta-feira uma reunião com os prefeitos da região central e o governo do estado do Rio Grande do Sul, em um esforço conjunto para acelerar a resposta aos impactos das fortes chuvas. O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Erterterra, presidente da Ansento, assim como também com outros prefeitos, estiveram reunidos na sexta-feira com o governador Eduardo Leite, ali em Santa Maria. O encontro reuniu 25 prefeitos de cidades da região central no auditório da Edutec, no mercado da Vila Belga, focando na articulação de medidas emergenciais e de reconstrução para os municípios afetados. O líder do Executivo Municipal e presidente da Ansento atendeu a reportagem da Tupã e declarou, essa questão, trouxe informações sobre a questão do decreto de calamidade pública de Tupã e do encontro também com o governador. Vamos ouvir o que o prefeito Gustavo falou no final da manhã aqui na Rádio Tupã. Olá a todos, hoje pela manhã nós emitimos um decreto de emergência em função das chuvas acumuladas nessa última semana, que em vários locais do interior do município ultrapassaram os 500 milímetros, com sérios prejuízos nas nossas vias vicinais, que totalizam mais de 2.124 quilômetros. Então, em função de podermos buscar recursos de outras esferas e também auxiliar os produtores rurais que já tiveram prejuízos no início e no estabelecimento do atual plantio de inverno, seja trigo ou aveia. Então nós optamos já por emitir esse decreto de emergência. Hoje, no final da manhã, tivemos uma reunião com o governador do estado e também com aproximadamente 28 prefeitos da nossa região central do estado, e aonde apresentamos as demandas de todos os municípios presentes, e já tivemos o posicionamento do governador de que irá repassar igualmente a esses municípios R$100 mil inicialmente, e aguarda nos próximos dias para que todos possam elencar e quantificar pelo menos aproximadamente os prejuízos, para que possa, num segundo momento, vir mais recursos por parte do governo estadual. Dizer que é muito importante essa parceria com o governo do estado, e também é admirável a celeridade com que o governador nos oferece amparo nesse momento difícil, onde, pelo segundo ano consecutivo, nós giramos o botão da seca para o botão da enchente, tá? E lembrando que no início dessa semana nós tivemos uma agenda intensa em Porto Alegre, tanto com a presidência do Banrisul, quanto na FAMUR com o próprio governador e vários outros políticos da esfera estadual e federal e secretários de Estado, tratando dos prejuízos da seca e da necessidade da securitização. E 4 dias após isso, nós estamos tratando em reuniões sobre enchente. Então, o clima do estado tem mostrado nos últimos anos que está sofrendo grandes alterações, e a gente não sabe até quando isso vai se repetir, mas está mostrando o quanto é desfavorável a atividade agrícola e pecuária aqui no estado do Rio Grande do Sul, e o quanto os produtores rurais estão vulneráveis a essas alterações climáticas, né? Mas o importante é que nós estamos atuando fortemente, buscando sempre amparar, e proteger o nosso produtor rural e os demais setores envolvidos na economia dos nossos municípios. Essa é a manifestação que o senhor prefeito concedeu à Rádio Tupã no final da manhã de sexta-feira, após participar da reunião com o governador, e após já estar publicado também o decreto de situação de emergência de Tupanciretã, o decreto número 7.372, que declara a situação de emergência nas áreas do município de Tupanciretã afetadas por tempestades
a chuva intensa aqui na nossa região, né? E o decreto, inclusive, está disponível para você no portal tupã.fm.br. Durante a reunião, o governador Eduardo Leite, como você viu para o prefeito falando aí, anunciou 60 milhões de reais em apoio direto aos municípios atingidos. Deste total, a metade, 30 milhões, são destinados ao DAER, ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, para a recuperação de trechos danificados e manutenção emergencial de rodovias estaduais por meio de contratos de conservação. Os outros 30 milhões serão direcionados pelo modelo fundo a fundo da Defesa Civil, com repasses diretos aos municípios em situação de emergência e sem exigência prévia de plano de trabalho. Após o evento, o governador Eduardo Leite atendeu aos veículos de comunicação que estavam lá reunidos e assim se manifestou. Ouvimos as demandas de cada um deles e, mais uma vez, o Estado vai estar ao lado de cada uma das prefeituras para podermos superar mais esse momento desafiador que a gente está vivenciando. O Estado está liberando, nesse momento, 60 milhões de reais. Nós vamos colocar 60 milhões de reais, sendo 30 milhões de reais do DAER com os nossos contratos de conserva para naquelas áreas que são de responsabilidade do Estado diretamente, nas estradas estaduais, poder colocar os nossos contratos de conserva imediatamente em campo, para recuperar cabeceiras de ponte, trechos que tenham sido rompidos, tudo aquilo que seja de restabelecimento das estradas do governo do Estado. Nós vamos ter esses 30 milhões de reais imediatamente liberados para o DAER. E no Fundo da Defesa Civil, outros 30 milhões de reais, que vão ser utilizados em repasses diretamente aos municípios, fundo a fundo da Defesa Civil. A gente faz uma liberação emergencial imediata de 100 mil reais a cada um dos municípios que estão decretando emergência no Estado e para que possam fazer contratação de horas-máquina, né? Vão precisar comprar materiais, insumos, e esses 100 mil reais em cada um dos municípios vai sem a gente nem pedir plano de trabalho ou os relatórios, vai na frente para poder desburocratizar recurso para o município poder restabelecer rapidamente os seus serviços, enquanto de outro lado, até o início da semana que vem, os municípios passam para o Estado os relatórios simplificados sobre os problemas que estão enfrentando para que a gente possa fazer novos repasses de recursos. Então a gente vai repassar outros recursos para os municípios, já temos 30 milhões de reais disponibilizados no Fundo da Defesa Civil, então, ou seja, esses primeiros 100 mil é só para a gente poder dar uma atenção rápida aos municípios sem eles precisarem ficar se preocupando em contratar o maquinário, o combustível que vai ser necessário, não terem essa preocupação. O prefeito não tem que estar preocupado sobre como é que vai pagar essa conta agora, ele tem que estar preocupado em colocar a máquina na rua e restabelecer os serviços. E o Estado vai estar ao lado dele para ajudar a pagar essa conta e garantir que os municípios voltem à normalidade o mais rápido possível. Então são 60 milhões de reais imediatamente que a gente está liberando para o enfrentamento desta emergência que o Estado está vivenciando. Pois é uma atitude diferente do Estado, né, que agiu, teve uma iniciativa de disponibilizar o recurso para depois os municípios passarem toda a documentação, todo o processo burocrático que é exigido, né, e acho que uma atitude correta, né, uma vez que uma situação, o próprio nome diz, é situação de emergência, não é uma rotina, né, então libera, depois o município tem que fazer a sua parte, claro, e comprovar, fazer todas as certas, é coisa séria, dinheiro público precisa ser comprovado, mas a emergência precisa ser atendida, né? Segundo a Defesa Civil do Estado, o cenário é de alerta em diversas partes do Estado, né? Conforme o boletim do governo do Estado, publicado na manhã de sexta-feira, chuvas intensas já impactaram 98 municípios com 4 mil pessoas desalojadas e 2 mil em abrigos, né? O governo estadual confirmou 4 óbitos e 2 pessoas desaparecidas em decorrência dos eventos climáticos, né? Mas nós recebemos agora há pouco também a informação aí por parte do governo do Estado, nos dando ciência de que agora, nesse momento, né, nós temos aí 132 municípios atingidos. Nesse boletim é agora das 9 horas da manhã. Devido às fortes chuvas que causam estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, o governo do Estado passou a divulgar boletins com informações para a população. Os números do relatório mais recente são os seguintes. 132 municípios afetados. Pessoas em abrigos, né? Nós temos 24 cidades com abrigos, 1.071 pessoas desabrigadas, são 41 abrigos distribuídos nessas 24 cidades, né? Onde tem mais pessoas localizadas aqui, nós temos um número enorme de cidades aqui, mas vamos ver aqui o volume maior expressivo de pessoas em São Pedro das Missões, Sério, Taquarussu do Sul, Tunas, Vacaria, Xangri-Lá, né, são as que tem mais expressivo aqui. Santa Cruz do Sul também tem bastante pessoas, 180 pessoas. Taquara tem 182 pessoas. Vamos ver quais são as que tem mais números aqui mais expressivos. Acho que são esses, a que tem número mais expressivo de pessoas
desabrigadas e que estão sendo atendidas em abrigos. Exatamente. Os municípios com mais pessoas desabrigadas é Taquara, 182, Santa Cruz, 180, Eldorado do Sul, 158, Lindolfo Collor, 150, São Sebastião do Caí, 140, Frederico Westphalen, 139, Cachoeiro do Sul, 134, Encantado, 129 pessoas, Alegrete, 126, Rolante, 106, Santa Rosa, 106, Santo Antônio das Missões, 106, São Pedro das Missões, 106, Sério também, Taquarussu, Tunas, Vacaria e Xangri-Lá, todos 106, engraçado, né? O mesmo número. Maquiné, 99, né? Depois os outros são abaixo de 100 pessoas que estão desabrigadas nesse momento. Pessoas desalojadas até agora no estado são 6.258, por enquanto tem uma desaparecida, haviam duas, mas uma foi encontrada. Óbitos confirmados 4, feridos 2, pessoas resgatadas 733, animais resgatados 139, municípios com calamidade pública decretada, são 21 municípios, né? Jaguari, Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma, São Sebastião do Caí, Passa Sete, Cruzeiro do Sul, Cacequi, Rosário do Sul, Tupanciretã, Nova Santa Rita, São Francisco de Assis, Liberato Salzano, Amaral Ferrador, Torupi, Montenegro, Silveira Martins, São Vicente do Sul, Júlio de Castilhos, Paraíso do Sul e Edilermano de Aguiar. Os níveis dos rios, né, a retomada à normalidade. Taquari, Santa Teresa a Bom Retiro do Sul, declínio dos níveis até o retorno para a normalidade com pequenas elevações em função das chuvas das últimas 24 horas. Quaraí, tendência de declínio. Dona Francisca já declinou e está retornando aos níveis normais. Rios em cota de atenção. Taquari, no Porto Mariante, tendência de estabilidade. Caí, na costa do Rio Cadeia, tendência de estabilidade. Santa Maria, em Rosário do Sul, tendência de estabilidade. Cota de alerta. Caí, Nova Palmira, São Sebastião do Caí, Montenegro, tendência de elevação em função das chuvas das últimas 24 horas. Guaíba, tendência de estabilidade de manter os níveis elevados durante os próximos dias, não tem expectativa de atingir a cota de inundação no cais Mauá ou gasômetro. Gravataí e Alvorada, tendência de estabilidade mantendo níveis elevados. Taquari, tendência de estabilidade. Paranhana, em Taquara, tendência de declínio e estabilidade. Santa Maria, em Dom Pedrito, tendência de lento declínio. Rios em cota de inundação. Uruguaiana, São Borja, a Uruguaiana, tendência de lenta elevação. Ibirapuitã, em Alegrete, tendência de lento declínio, com níveis ainda em inundação nos próximos dias. Ibiqui, em Manuel Viana, tendência de lento declínio, com níveis ainda de inundação nos próximos dias. Jacuí, em Cachoeiro do Sul, até o delta do Jacuí, constante declínio em Cachoeiro do Sul e estabilidade em São Jerônimo, assim como estabilidade nas regiões das ilhas. Ilhas da região metropolitana de Porto Alegre, tendência de estabilidade e de manter os níveis elevados nos próximos dias. Rio dos Sinos, em Campo Bom e São Leopoldo, tendência de estabilidade. Dados do Governo do Estado, boletim das 9 horas da manhã de hoje. A informação que a previsão de um próximo boletim é de amanhã, às 9 horas da manhã, a não ser que haja um fato excepcional. A tendência é que não, que tenhamos estabilidade no tempo nas próximas horas, nos próximos dias. Bom, esses são os dados oficiais aí do Governo do Estado e também as informações da municipalidade com relação à situação de emergência por que passa o Rio Grande do Sul, boa parte do Rio Grande do Sul, e nós também estamos englobados nisso. 9h36, você está com a Tupã, o programa é o